Boa noite, estamos ao vivo, aguardando o nosso convidado de hoje. Um dia representativo para o paradesporto. Vou conversar com um atleta muito com uma história muito legal, muito interessante, que vai nos dizer aí sobre sua trajetória. Só estou aguardando ele entrar e chamar para a gente poder bater o nosso papo. Antes de começar, eu queria. Eu recebi uma foto semana passada. Peraí, ele chegou aqui. Vamos lá. Olá! Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Queria, Prazer. queria fazer uma introdução aqui sobre duas coisas. Hoje também é comemorado o dia do para-atleta, né? Então, parabéns a todos os nossos para-atletas e a você também. Verdade. Uma atividade muito forte. E eu estava falando que na semana passada, e o esporte é muito interessante, você deve ter passado por isso. Eu recebi uma foto de uma pessoa que nos acompanha, que o filho dela estava acompanhando. E eu queria mandar um beijo especial para o Pedro, o filho da Alessandra, que nos acompanha aqui. Que é sempre muito bom inspirar essas novas gerações. A gente vai falar muito de inspiração hoje, mas eu queria desejar esse programa a todos os para-atletas e a essa nova molecada aí que vem chegando muito, muito forte. Mas vamos começar nosso bate-papo, que a gente tem muita coisa aqui para falar. Paulo Eduardo, mais conhecido como Pauê. Muito prazer. Sim. Prazer, poxa. Paulo Eduardo é até estranho para mim, né? Porque Pauê, desde pequeno que eu sou conhecido chamado e eu uso esse nome também comercialmente, né? Meu site é pauê.com.br, né? Meu Instagram, mas o nome oficial em registro é Paulo Eduardo, que na verdade é a junção, né? Diminutivo Pauê, juntos os dois e aí vira mais fácil. Vamos lá. Campeão mundial de triatlo em 2002, bronze no Pan-Americano de 2003, pentacampeão brasileiro de triatlo de 2002 a 2006, tetracampeão internacional de triatlo em 2002, 2006 e 2007. Cansei. Faz tempo, Caraca, né? faz tempo. Cara, vale lembrar assim, né? Eu fui atleta rendimento, né? Durante os anos de 2000 até 2008, 2009, mais ou menos, que foi no triatlo. E ingressei eu sempre fui do esporte, mas ingressei no paradesporto. Tive um acidente no ano 2000, perdi Uhum. parte das duas pernas. E quem não me conhece ou quem for assistir depois também, entra depois no meu perfil, tem meu site, dá para buscar mais informações. Mas em resumo, tive um acidente no ano 2000, fui atropelado numa linha férrea e aí naquela época muito poucas referências de esporte adaptado, o que hoje já é bem assim uma vitrine, né? Tanto é que até tem o Dia do Atleta Paralímpico que é hoje. Mas Com naquela época a certeza. gente, no caso, tive poucas referências e eu comecei a espelhar o esporte mais como uma fuga positiva diante do momento adverso que eu estava. E encontrei no triatlon, foi muito interessante isso, porque você pensa, triatlon você tem que nadar, tem que pedalar e correr. E aí, Só. pô, um cara sem as pernas se sujeitar a fazer isso, mas era isso que eu precisava, né? Eu precisava ter esse espelho do desafio e encontrar essa resposta para poder me sentir capaz, me sentir útil. Mas foi engraçado que foi voltando a nadar por conta do surf, que eu já era surfista, que eu conheci o triatlon. E quando eu me deparei com o triatlon, com os triatletas, eu treinava com triatletas na época olímpicos. Eu fiquei assim fascinado assim em poder ter aquele dia a dia, o hábito de poder conviver ao lado de pessoas que estavam ali buscando superar desafios e que estavam a todo momento
buscando marcas novas. E eu precisava daquilo, eu precisava de evolução, eu precisava de dinamismo. Então foi esse encontro. Os títulos vieram rápidos, porque eu fui o primeiro triatleta biamputado no Brasil. Então, praticamente no Brasil, era só completar as provas, eu ia conseguindo os índices dentro das marcas estabelecidas. E aí, quando eu fui para fora, eu nem imaginava, mas assim, eu estava super bem nivelado dentro, né, do parâmetro internacional. E foi super legal, cara. Foi assim uma experiência muito incrível. Eu recordo assim que teve um efeito muito positivo para todo o desdobramento depois. É muito interessante que estudando aqui, conhecendo até no seu site, um dos desafios aqui que você fala sobre esporte e tudo mais, mas você fala sobre autoconhecimento e transmitir a mensagem, né? Como é que foi essa transformação através do esporte, de um momento trágico, até hoje que você falou que não tinha tantas referências, mas acredito que hoje você é a referência, né? Cara, assim, sinceramente eu fui indo, sabe? As coisas foram acontecendo, eu me dei conta que estava num globo novo, que eu precisava encontrar respostas e tomei muita porrada, muita pancada, né? Eu estava até numa live anterior agora, junto com um dos meus patrocinadores, né, que é a empresa que eu represento de próteses, que é a Otoboc, e a gente estava falando justamente, ontem foi o dia da luta, né, nacional da luta da pessoa com deficiência, e hoje é o dia do atleta paralímpico, né? E a gente estava batendo um papo ali, eu estava conversando com as pessoas, e aquela época, 20 anos atrás, eram muito poucas referências. Hoje a gente vê um monte de oportunidades, né? Porque tanto a mídia espelha muita coisa, tem as Paralimpíadas que a gente acompanha, tem hoje muitos canais que abordam temas, né, relacionados, novelas onde você assiste personagens com algum tipo de deficiência. Mas como você disse, né, esse lado de referência, eu posso dizer que eu fui pioneiro em algumas coisas, mas assim, a referência veio traduzida por conta dessas inovações, de começar a fazer coisas que ninguém fazia. Então, no surf, por exemplo, a mídia havia me revelado como o primeiro caso de um surfista no mundo sem as pernas. Para quem já era surfista e gostava de pegar onda, eu vi isso como uma super realização, porque eu fiquei próximo dos meus ídolos, sabe? Assim, então, eu via à distância, sei lá, surfistas que tinham assim carreira, eram profissionais, que eu via nas revistas, e de uma hora para outra eu estava sendo abraçado por eles, né? Então foi uma sensação muito interessante, assim, eu fui ganhando força nessa motivação de vivenciar esse novo. Então, só para você ter uma ideia, isso acelerou o processo todo. Eu fiquei muito mais motivado, então em pouco tempo eu já estava ali pegando onda, depois eu já estava dando minhas primeiras braçadas. Minha primeira prova, ela aconteceu praticamente 6, 7 meses depois do episódio do acidente. Então, assim, foi muito rápido. E você sabe, né, deve ter histórias aí no portal de superação, né, de pessoas que conseguiram enfrentar adversidades. O esporte, ele encoraja a gente, né? Ele mostra o quanto a gente pode, mais do que a gente imagina. Então foi um pouco disso que aconteceu comigo. O quanto você falou também de autoconhecimento, né? O que transmite também que você olhou para dentro, e, né, eu acho que tem uma frase aqui no seu site que é: o caminho escolhido foi aceitar o que aconteceu e não pensar em desistir. Fácil não foi. Com foco, comprometimento e atitude, tudo aconteceu naturalmente. O quanto isso também traduz o seu autoconhecimento, né? E o quanto o esporte também colaborou com isso? Cara, o esporte ele catalisou, porque ele acelerou tudo, encorajou e me colocou em contato com pessoas que estavam, né? O ambiente que a gente convive, ele influencia muito. Então eu passei a acordar, conviver, né, no dia a dia com pessoas que estavam ali motivadas, buscando resultados. Então, assim, eu pegava a rebarba de tudo isso, né? Eu que meio que fui nessa mesma canalização de energia,
quando eu me dei conta, os resultados na minha vida começaram a surtir de inúmeras formas. Desde convites, desde pessoas, né, me dando oportunidade, como apoios, patrocínios, como viagens que surgiram a convite. Poxa, vem aqui participar disso ou daquilo. E eu fui filtrando muita coisa, analisando, mas o mais interessante foi quando eu me vi mais feliz pelo fato de não ter ali as pernas mais, porque eu encontrei um propósito, estava realizado com aquele momento. Antes eu era um atleta, vamos dizer assim, comum, e meio que lutava para ter ali meu espaço, e de repente parece que as coisas facilitaram. Na verdade, nada facilitou. Foi uma outra luta, mas assim, pela trajetória ali de perseverança, de querer fazer acontecer, eu acho que teve um reconhecimento e aí as coisas catalisaram, elas aceleraram num processo que foi só subida. E eu fui aproveitando isso da melhor forma possível. Eu acho que quando você coloca o autoconhecimento, é que a gente aprende muito através das provações, né? É aquele velho ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, são nas tempestades que a gente aprende a, né, entender como que a gente reage. E o mais importante na vida, sem dúvida nenhuma, eu aprendi isso, não é o que você busca e o que você consegue, mas sim quando você tomar pancada, como que você reage. Porque é nessas horas que você se fortalece, é nessas horas que você tem racionalidade para poder fazer escolhas assertivas. Então, acho que foi um pouco disso. E eu acho que o esporte ele tem essa possibilidade da gente encarar, seja o esporte coletivo, seja individual, de entender que para quem corre, por exemplo, é 1 quilômetro de cada vez, né? Quem nada é uma abraçada de cada vez, né? Você não vai terminar a prova no começo. É um processo, eu acredito que isso é muito importante. Quando eu falei com a Aline, a Vanessa aqui também nas outras semanas, eu perguntei quem foi a pessoa ou as pessoas que você lembra no momento do acidente que foram muito importantes para você chegar até aí hoje. Mas eu sei que seria injusto resumir a poucas pessoas, né? Mas tem pessoas que você guarda com muito carinho. Com certeza. Desde a equipe médica que me socorreu, eu tenho recordação do médico, né, do Dr. Shafik, com toda a sua equipe. Posteriormente, ali, as pessoas que me visitaram, né, a primeira pessoa que me visitou, que no caso tinha uma amputação, né, um grande amigo até hoje. O reconhecimento, acho que de todas as pessoas que fizeram parte desse processo é imprescindível, porque é meio que aquela questão de você enxergar, né, reconhecimento nas suas origens, né? Então, assim, foi dali que eu ressurgi. Foi daquele momento de dificuldade que eu me vi testado pela vida, né? E eu precisei enfrentar, né? Me encorajar com aquele momento. Então, todo o apoio, da forma que veio, desde uma carta, porque naquela época não tinha e-mail, né? Então, era diferente os tipos de relacionamento. Mas desde uma carta que eu recebia, uma palavra de uma pessoa que eu encontrava na rua, tudo isso fez uma diferença muito grande. Meu próprio técnico na época, que eu acabei desenvolvendo triatlon, tudo, foi um cara que ele dava broncas, brigava comigo, ele tipo, queria meu bem. E eu ficava muitas vezes até inquieto, porque eu não sabia ao certo aonde que isso tudo ia dar. Só que ele queria me fazer um atleta, e eu não sabia nem o que isso significava, o que isso representava. Você imagina, eu não tinha uma referência exata de um cara que não tem as pernas e que de repente vai começar a fazer triatlo. Então a primeira prova de natação que eu fui foi uma travessia aquática, uma prova, né, para quem desconhece como funciona, eu entrava no mar e aí eu contornava um percurso de boias e saía. Mas nisso eu tinha que tirar as próteses. Só que para ter uma noção, no começo, quando eu comecei a nadar, a dificuldade que eu tinha para atravessar uma piscina de 25 metros era uma coisa assim surreal. Era muito difícil. Por quê? Eu não tinha mais o meu batimento de perna, então isso fazia com que o meu corpo afundasse. E a sensação de tipo de incapacidade
não conseguir fazer algo que era tão fácil anteriormente, de uma hora para outra se tornou algo tão assim dificultoso, me frustrou muito. Só que aos poucos, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir, né, as pessoas. E uma das pessoas que me orientou foi ele, né? Ele falava para mim, cara, e eram broncas, eram assim, era puxão de orelha, e isso fez um efeito muito positivo, sabe? Então, se eu tenho algo para dizer para as pessoas hoje aprendam a ouvir as pessoas, né? Filtrar, obviamente, mas aprendam a ouvir as pessoas, porque às vezes a gente está tão absoluto nas nossas verdades e a gente precisa, né, de orientação, a gente precisa de um impulso, de um cara que está de fora, que quer nosso bem, para poder dar a nossa projeção. E ter referências, como você falou várias vezes aqui, de não ter tido uma referência. Hoje, você já sentiu essa sensação de ser uma referência e chega isso para você no seu dia a dia? E quem foi a pessoa que você falou, nossa, essa pessoa é a minha referência no esporte, que você teve essa possibilidade de conhecer? Cara, tiveram várias, né? Inclusive tem uma cena muito interessante, porque eu venho do esporte do surf, né? Triatlon foi uma novidade na minha vida. Eu estava numa feira, antigamente existia uma feira em São Paulo, que era a Surf Beach Show. Ela acontecia no pavilhão da Imigrantes. E eu estava numa feira que estava no auge, assim, o surf estava naquele momento realmente de mutação ali, e as grandes marcas envolvidas. E aí tinha uma foto minha numa revista chamada Fluir, que era uma revista famosa do meio. Tinha uma foto minha estampada que eu estava surfando de pé, uma foto do Sebastian Rojas. E ela estava na época na feira, era a revista da feira. E foi muito interessante porque uma hora me chamaram e estava lá no evento o Laird Hamilton, que é o Papa, era a onda do século na época. Falei? Acho que ele travou. Bom, deixa eu ver. Acho que você travou. Eu vou te tirar e vou te pedir para entrar de novo. Problemas técnicos, mas vamos resolver. Bom, tivemos problemas técnicos com o Pauê, a gente já está resolvendo aqui. Vou adicionar. Aguardando ele aceitar, tá se conectando. Voltei. Pronto. Acho que entrou uma ligação aqui, cara. Tem como tirar a ligação para não ficar... Não sei, acho... Bom, vamos enfim. indo. Gente, Cara, importante assim, é isso aí. eu tava lá na feira, fui chamado, pô, tu pode vir aqui? Aí eu me aproximei, tinha uma fila enorme, assim, as pessoas estavam querendo pegar autógrafo dele. E eu não sabia ainda que era o Laird Hamilton. E foi muito interessante, porque ele era o cara, assim, tipo, ele e o Kelly Slater, né? O Kelly Slater era do mundo competitivo e o Laird Hamilton da inovação, o cara que se falou das grandes, que trouxe o Tawin, né? Que é aquela modalidade de rebocado. Então, assim, na hora que eu, tipo, vi, eu falei assim, pô, é o Laird ali? E, tipo, ele quer te conhecer. Eu falei, ele quer me conhecer? Aí tinha mostrado uma foto minha, né? E ele falou, cadê ele? Eu quero ver ele. Pô, o cara parou assim, levantou da mesa e veio apertar minha mão. Aí eu já gelei, né? Fiquei em choque. Eu falei assim, caraca, meu. Aí a hora que ele veio falar comigo, eu cheguei e falei assim, poxa, posso fazer uma foto? Ele falou, não, eu quero que você assine pra mim essa revista. Aí eu falei, eu assinar? Eu falei, pô, fiquei mó... Aí, então esse tipo de carinho, assim, foi algo que eu comecei a vivenciar, que foi muito interessante, né? Eu me aproximei muito dos meus ídolos, eu tive uma referência muito boa no triatlon também. Depois eu nadava do lado de triatletas que eram referências, né? Oscar Galins, o Miyashiro, que hoje é um grande amigo, o Fred, a Fernanda Garcia, enfim, um monte de cara. E aí começou a ter um espelho de gente, né? Tinha evento que eu tava, de repente, tava o Scheid, né, da vela.
Aí tinha outro evento, pô, ganhei uma vez uma premiação da Globo, que foi no Copacabana Palace, estava o Diego Hipólito. E aí comecei a entrar nesse universo que até então eu era bastidores, né? Eu sempre estava como espectador. E de uma hora para outra me tornei parte disso. Foi muito interessante essa vivência. E você também carregou a tocha, né, aqui no Brasil, né? Sim, a Como é que tocha foi em foi? 2016, quando as Olimpíadas aconteceram no Brasil, e ela passou por Santos, né? E aí eu fui convidado, né, na época foi acho que o Bradesco que me convidou, que era um dos patrocinadores, e conduzi, inclusive, num lugar assim que eu tenho uma grande referência, porque eu sempre surfava ali. Saiu da Praça do Surfista do Canal 2 e foi até Ana Costa Gonzaga, que é praticamente o coração de Santos. E assim, relembrar, né, toda essa vivência no esporte, poder participar de um movimento tão grande, já que eu não tive oportunidade, né, com o triatlon, que ele não existia ainda na grade paralímpica, né? Ele passou a fazer parte agora, na última Paralimpíada, inclusive como exibição ainda. Uhum. Nem tem a categoria que eu faria parte ainda. Isso se deve ao número de atletas, né? Porque precisa ter um número de países para poder sediar. Mas, assim, eu acho que a minha carreira esportiva foi muito importante, não só no espelho de ter vivenciado todas as experiências, mas principalmente, se eu posso lembrar de algo notável, foram os valores que eu aprendi para a vida que me norteiam, né? Eu encontrei uma carreira belíssima como palestrante, que eu comecei a levar essa história para outras pessoas, publiquei um livro, um documentário da minha história também, que está disponível no YouTube. Então, assim, tudo isso só aconteceu porque o esporte, de alguma forma, participou aí. Bom, a gente vai falar do documentário do livro, mas eu queria saber, porque você fala muito, eu queria voltar no autoconhecimento, né? E você também colocou aqui como identificar sua missão. Como é que essas duas questões se juntam e onde está o esporte nisso tudo? E hoje, o que você identifica como a sua missão, como esportista, como palestrante, como para-atleta, como ser humano? Olha, eu não tenho uma conotação ideal, eu acho assim, o esporte ele continua fazendo parte da minha vida como um estilo de vida, uma filosofia de vida. Eu acordo todos os dias assim vibrando para poder fazer uma atividade, é uma coisa que me energiza, que me coloca assim, eu tenho enraizamento nisso. Então hoje uma modalidade que eu tanto pratico que eu gosto é a canoagem, né? Eu acabei pegando muito gosto pela canoagem depois que eu parei de competir triatlon. O triatlon, ele me dava uma certa, vamos dizer assim, exigência, porque ele tinha um rigor maior com um time de treinamento e tinha que, pô, a corrida sempre foi um dos mais agravantes por conta, né, do impacto, embora as próteses sempre amortizassem tudo isso, mas assim, sempre teve o agravante do impacto. Agora, eu acabei parando de competir triatlon em razão de uma lesão por conta de treinamento, né? Eu tive overtraining, estava correndo muito, né? Fazia planilhas com distâncias altas, né? Por conta que eu estava fazendo meio Ironman e estava querendo fazer Ironman na época, que são provas mais longas. E aí, quando eu parei, né? Que teve a lesão, coloquei na minha cabeça que eu não precisava provar nada para ninguém, não ia me sacrificar para poder fazer algo pelos outros, porque na verdade isso era uma exigência de alguns patrocinadores que eu tinha, né? E a própria mídia na época queria, né, me colocar nisso, então eu fui indo, sabe? Então, quando eu resolvi puxar, né, o freio e conheci a canoagem, foi interessante. Quem me apresentou foi um cara ilustre da canoagem, um cara que tem 4 Olimpíadas, né? O Sebastian Quatrin, ele chegou para mim, eu estava na época lançando o meu livro, em 2008, e ele chegou na fila do lançamento, eu vi de longe assim, eu falei, cara, eu conheço aquele cara tal, mas quando ele chegou para falar comigo, eu falei, pô, tu é o Sebastian, né? Ele falou assim, sou eu. Aí eu falei, pô, cara, que honra tê-lo aqui, né? Ele falou assim, eu falei, mas por que você tá aqui, né, cara? Tipo assim, pô, tu é o Sebastian, né, velho? Aí ele falou assim, cara, vim buscar o meu livro. Aí eu fiquei assim, né, super orgulhoso. E ele falou, vim te convidar para remar. Aí eu falei, caramba, sério? Mas como que é?
Aí ele falou, canoagem, cara, surf ski. Aí eu não sabia nem do que se tratava. Então, para elucidar, surf ski é o caiaque, né? Tem até no meu site, tem algumas fotos, no próprio Instagram aqui, eu tenho algumas fotos do surf ski. É um caiaque bem assim, fininho, estreito, e que ele tem uma velocidade, uma projeção muito legal, muito interessante na água. A gente consegue atingir aí 10 km por hora, 12 km por hora facilmente. E existe a modalidade da wind, que a gente pega o vento a favor e surfa as ondas, né? Que a gente é o mais gostoso. E eu fiz uma expedição notável que foi em 2013, já treinando, já evoluído no esporte, que foi uma vinda de Paraty a Santos. Essa expedição chama-se Expedição Superágua. Teve toda uma estrutura, teve uma equipe de staffs, um apoio. Então, assim, foi super bacana. E eu, cara, o esporte, como você disse, tá enraizado na minha vida. Hoje eu posso dizer para você, trabalho com comunicação, né, com palestra, com alguns grupos que eu abro às vezes de mentoria, voltado para esse lado de vida, tentando mostrar para as pessoas um equilíbrio, né, porque a gente precisa encontrar esse equilíbrio e não é fazendo as coisas de forma excessiva, né? A gente, além da nossa saúde física, mental, né, e intelectual, a gente também tem a parte espiritual, a gente tem a saúde das finanças, a gente tem a saúde familiar, a nossa interatividade social. Então a gente precisa ter um balanço, né, um equilíbrio. E hoje eu tenho que tracejar, mostrar para as pessoas que essa experiência que eu adquiri por conta de ter sofrido um acidente com 18 anos, ter tido que virar o jogo, né, virar a chave e extrair coisas boas, me trouxe muita maturidade, me trouxe bagagem. Então hoje, 20 anos depois, com 38 anos, me sinto super confortável para poder falar disso para as pessoas. E tem muita gente que tem feedbacks muito positivos, assim, de pessoas que eu consegui orientar, ajudar, porque na verdade ninguém muda ninguém, né? Isso é fato. Mas quando você consegue despertar a pessoa para a mudança, é esse que é o estímulo, né? Você conseguir induzir ela a olhar de uma outra forma e praticar, colocar aquilo em prática. Então, acho que eu posso dizer para você que transformar pessoas é um pouco do que eu faço. Um pouco dentro de tudo isso é muita coisa. Eu acho eu acho incrível, desde que eu comecei a te acompanhar, a forma informal, entre aspas, que eu acho que a gente não pode dizer assim, que você se comunica com as pessoas. Até mesmo nas suas postagens nos stories. Porque você consegue passar uma naturalidade de como quem não conhece essa história não entende talvez tudo que você teve que fazer. Como é para você se comunicar e ser essa pessoa positiva? Porque eu adoro quando você posta, por exemplo, que você está andando de bike, encontra alguém, conversa com essa pessoa, eu me divirto muito, eu acho muito legal. Você mostra a pessoa que você é. Essa pessoa sempre Sim. foi assim ou ela se despertou ao longo do tempo? Cara, eu nunca fui assim em busca de seguidor, nunca fiquei desesperado em querer mostrar, sei lá, fazer marketing para chamar atenção. Inclusive, não é uma opinião de julgamento, mas assim, é uma coisa minha. Eu sempre tomei cuidado até para estudar neurolinguística, estudar alguns tipos, né, coach, essas coisas, porque são coisas que eu tinha medo de ficar manipulado, de perder minha essência, de perder minha verdade. Então, eu tento, como você bem colocou, acho que você tem essa sensibilidade, preservar essa minha naturalidade, de poder falar com as pessoas da forma que eu sou, e não querendo mostrar algo, né? E não querendo contagiar por algo. Eu acho que o que a gente tem de mais valioso, né, na vida são os nossos valores. E se a gente consegue trazer para as pessoas um espelho desses valores com verdade, não importa se você tem 1 milhão de seguidores, se você tem, sei lá, se você é um cara estourado, não importa. Importa se você consegue de forma verdadeira, né, traduzir isso e espelhar para as pessoas. Eu acho que quando você entrega, né, a verdade, ela é verdade, né? Não é fake. Então, assim, ela se sustenta naturalmente. As pessoas, elas naturalmente vão conseguir, ao longo do tempo, presenciando isso, entender isso. Então, hoje eu posso dizer para você,
tanta gente que fala comigo e quando eu não tenho a solução, eu sou verdadeiro. Eu não seguro essa pessoa comigo. Eu não falo para ela assim, poxa, não, vamos assim, assim, tal, e eu vou dar um jeito, tal, Não, eu poderia fazer isso. Poderia ser uma forma de eu ganhar mais gente. Poderia ser uma forma de eu induzir as pessoas para um caminho que no futuro eu vou achar esse caminho. Mas não, eu prefiro ser verdadeiro, sensato, da mesma forma como eu gosto que sejam comigo. Então, quando eu vejo muita gente com aqueles gatilhos querendo me induzir num olhar, numa forma, por já estar calejado, eu já vejo, não, isso não é para mim. Mas eu fico muito feliz em saber que a gente ainda tem, e acredito que tem muito pessoas como você que mesmo com toda essa visibilidade que você conquistou pelos seus méritos e pela sua busca, tem esse olhar acessível, porque a gente tem carência, né? A gente volta a falar de referências aqui no esporte, né? No paradesporto mais ainda. Você chegou já a ouvir alguém, meu filho te conheceu e se emocionou, Muitas ou eu, histórias. pode contar alguma que te emocionou? Claro, assim, eu visito constantemente, agora um pouco menos, né, por conta da pandemia, mas eu visito constantemente pessoas, e não necessariamente pessoas que se tornaram amputadas. Às vezes, já calhou inúmeras vezes pessoas que estavam passando por dificuldades, até depressão. A gente está, né, num mês que fala, inclusive, sobre a prevenção sobre o suicídio, né, que é o Setembro Amarelo. Cara, quantas pessoas que eu já fui ouvidos, né, que estavam passando por um momento, sei lá, dificultoso, uma situação muito que não tinha, a interpretação era super negativa e que eu me aproximei por terceiros que acabaram canalizando isso e eu fui trazendo um olhar, um espelho e coloquei ela em alguma situação pertinente, sei lá, num workshop que eu estava realizando, ou coloquei ela relacionada a alguma atividade esportiva que eu estava envolvido. Mas assim, tem histórias diversas. Mas eu posso, sei lá, notavelmente contar uma que eu vejo ele super bem hoje, que é um rapaz que perdeu inclusive os 4 membros, que foi uma meningite, que é o Pedro, e eu, assim, visitei ele, foi a primeira pessoa a visitá-lo, né? E quando eu fui chamado para visitar, na época, foi em 2010 ou 11, eu não lembro exato, eu fiquei, assim, um pouco sem saber como seria, porque você imagina, eu não tenho as 2 pernas abaixo do joelho, mas eu ia falar com um cara que não ia ter os 4 membros em nível alto. E eu me senti um pouco desconfortável de querer levar, pô, como que eu vou falar de que o cara vai ter uma vida normal, mas eu não tenho noção de como vai ser essa vida dele. Então foi uma das situações mais desafiadoras no ponto de vista de ter que levar encorajamento, sendo que eu não dominava a cena. Só que ali eu usei um outro artifício. Eu pensei no aspecto vida, né? No âmbito espiritual mesmo. Eu acredito que quando acontece uma situação como essa na vida de uma pessoa e que ela não escolhe, existem motivos que não se explicam, e eles só vão ser entendidos na medida que forem vividos. E foi mais ou menos essa linha que eu adotei para poder levar, né, esse encorajamento. E eu acho que, assim, tudo bem, eu fui um grãozinho, um estímulo, mas hoje vendo ele bem, assim, sabe, eu falo assim, caramba, a minha participação foi boa, parte de mim tá ali, parte de mim se desmembrou e ficou ali presente e esse reconhecimento existe. Então, assim, eu fico feliz de poder... quando a gente faz algo, no caso quando eu faço algo, inicialmente a gente faz pra gente, né? A gente faz visando nossa própria satisfação, a nossa própria realização pessoal ou profissional. Mas é mais legal ainda quando você vê que isso surte efeito na vida de outras pessoas. Então, completa, né? Se torna algo mais macro. Então, eu comecei a ver um espelho desse tipo. Toda vez que eu colocava em prática, sei lá, dava uma entrevista na televisão, ou me chamavam para um canal assim, de visibilidade nacional, ou dando uma palestra, que eu estou sendo contratado para estar lá, eu me preparava. Sempre me preparava. Nunca ia lá, assim, de forma despretensiosa, achando, poxa, tô surfando a onda, tô na crista, pô, é mais um. Não, nunca encarei dessa forma.
sempre encarei como um momento oportuno, um momento que vão ter pessoas que provavelmente vão estar me escutando, que vão precisar, né, daquela palavra ou daquela orientação, e eu vou ter que estar, né, naquele dia de forma aberta. Se surgir alguém e quiser vir direcionar, olhar, falar comigo, para tentar da melhor maneira possível, porque assim, essa de alguma forma é minha missão, meu propósito. Então, toda vez que se eu escolhi trabalhar dessa forma, né, usando a minha história como essa ferramenta, né, esse alicerce para poder caminhar adiante, eu tinha que também ter essa conscientização desse fato. E você faz muito bem. A sua aqui comentou que a mãe de uma amiga teve que escolher entre amputar a perna ou não, né, após um câncer no joelho, e você estava lá presente. Obrigado. Eu conheço, ela é amigona, a Suzana. Então, eu lembro que a gente visitou, né, a mãe dela e ia amputar e tal, aí a gente conversou e tal, ela acabou, infelizmente, falecendo depois. E, cara, toda situação é muito particular, sabe? Não dá, porque você chega num lugar e aí você se defronta com o quê? Com uma realidade daquela família. Então, as pessoas, elas têm crenças, elas têm, muitas vezes, conflitos internos, elas têm resistências, elas têm padrões de situação financeira. Então, não dá para você chegar lá com uma receita de bolo e um passo a passo, né? Não, é uma coisa que você vai ter que costurar, você vai ter que ter sensibilidade, você vai ter que... É uma entrega, não deixa de ser. E parece que não, quando você não vai dessa forma, né, aberto, você não consegue resultados positivos, porque acaba tendo que existir todo um envolvimento relacionado com a pessoa, você acaba depois trocando experiências. Então hoje eu posso dizer para você, e não é um egoísmo falar dessa forma, eu limito um pouco, né, o meu relacionamento com as pessoas, porque às vezes eu não tenho energia para dar para todos. Então, essa coisa mais íntima, ela tem que ser pensada, nivelada, né? Durante a pandemia, por exemplo, eu estava, sei lá, dando assistência para 2 pessoas, e eu sabia que se entrasse mais já ia me atrapalhar. Então, assim, eu tinha que ter essa consciência, tá? Não deixa de ser também de um autocuidado, né? Eu queria que a gente falasse do seu livro e do seu documentário, porque eu não assisti o documentário ainda, estou me programando aí para essa semana. O livro eu também vou ler, vou adquirir aí e vou ler. Mas eu queria que você contasse como é que foi essa construção, né? E como é que você vê todo esse reflexo desses dois legados que você está deixando aí para nós. Bom, o livro sempre foi um sonho meu, desde quando aconteceu o fato, queria eternizar aquela história, porque assim, eu me senti confortável em começar a escrever o livro a partir de 2005, 2006, mais ou menos. Eu tinha já 5 anos vivenciados ali de amputação, eu já tinha me tornado campeão, né, em várias modalidades, eu já tinha, entre aspas, encontrado o meu caminho, eu estava feliz, eu estava, né, encantado com aquele mundo novo que eu estava vivendo, então assim, me senti seguro para poder escrever minha história. E foi interessante porque eu publiquei o livro em 2008, e foi um livro que eu tinha uma assessoria de algumas pessoas, mas eu que escrevi, então demorei um pouco, não tinha habilidade de escrita e tudo mais. Quem me ajudou muito foi o Arnaldo Haas, que é um jornalista, então ele ajudava a editar, mudava algumas palavras e algumas entrevistas com terceiros para tentar pegar a essência, né? Mas é um livro muito gostoso, porque ele tem uma linha do tempo, que também foi uma orientação dada, né, pela equipe que trabalhou comigo. Então a gente está contando um determinado assunto, de repente ele se desconecta daquele tempo, daquele momento, e vai para outra história e deixa você curioso para querer saber. Então isso vai te dando, né, um enredo. Então foi muito legal. O livro foi assim um sucesso, é um best-seller, ele tem mais de 50 mil exemplares vendidos. Ele já tem um tempão aí que a gente lançou em 2008. Mas o mais interessante, ele foi adotado pela FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento e Educação. Então ele está em todas as escolas, né, estaduais do Brasil.
e ele foi para as bibliotecas. E eu fiquei assim feliz porque ele entrou numa vertente de ensino e aí aos poucos ele virou prova em colégio objetivo, ele virou prova em colégios, né, anglo, ele virou prova. Então assim, às vezes eu estava aqui, por exemplo, agora tempo atrás eu recebi até uma prova de um pessoal lá de onde que era? De Belém? Não sei. Que ilustrava a minha história, né? A minha e do Daniel Dias, né? Que também é um atleta paralímpico. E aí eu falei, caramba, que legal, né? Porque o livro, ele acabou referenciando. E o filme veio derivado disso. Aí, na época, eu conheci os diretores do filme no lançamento, né? Que é o Fábio Capellini, que, inclusive, o Fábio, até hoje a gente mantém contato. A gente está fazendo, inclusive, toda quarta-feira, para quem está nos assistindo, depois entra aqui no meu canal do YouTube, que é Pauê TV, né? Depois procura amanhã, toda quarta-feira às 21 horas eu recebo um convidado. Mas lá eu não sou o protagonista, eu sou o entrevistador, né? Então eu mudo a cena, eu trago histórias legais para compartilhar com as pessoas. E amanhã, inclusive, é Surf na Pororoca com o Serginho Laus, que é um grande amigo. Para quem tem curiosidade, é um tema cheio. Mas o filme veio como? O Capellini trouxe, né, a ideia de falar, poxa, vamos fazer isso audiovisual e tal. Mas como? Cara, vamos incentivar esse projeto, né, pela lei federal, né? Inicialmente começamos pela Rouanet e tal, depois fomos para audiovisual. E assim, aquele trabalho de formiguinha, cara, porque não é difícil, não é fácil, teve que captar recursos, teve que fazer uma série de desdobramentos, mas quando a gente conseguiu o primeiro respiro, que foi nos 45 do segundo tempo, teve uma empresa que aportou recurso e a gente foi. Aí começamos a gravar imagens, e aí quando foi, a gente, conseguiu realizar o projeto em 2013, foi a pré-estreia. 2015, a gente fechou com um edital, fez a turnê nacional pelo SP Cine, e é um filme que hoje está disponível de forma gratuita. Quem tiver interesse, eu posso até mandar. Eu vou colocar o link aqui, ó. Se você quiser, me manda, a gente compartilha no nosso stories. Eu vou colocar aqui o link aqui para quem está assistindo. De repente pode entrar, que é aquele Linktree que eu te mandei. Sim. Que lá tem vários vídeos, inclusive tem algumas reportagens bem interessantes. Tem Jô Soares, bem legal, que dá para entender a história. Tem Danilo Gentili. Tem um monte de reportagens que são bem assim explicativas, né? Porque ali eu conto detalhes e tal. Nesse link que eu coloquei aqui, vocês podem achar o filme. Ele está na íntegra lá, é um dos botões. Chama-se O Passo de um Vencedor. Tem 72 minutos de duração. Então dá uma pipoca ali e fica um tempinho ali assistindo o filme. Eu acho que tocou. Pauê? Tô aqui. Foi. Aqui deu uma falhada. Mas tudo bem. Tava falando Eu Passo do Vencedor. Eu coloquei o link aqui, estava explicando que o pessoal entrar, né, e quem quiser assistir, é bem legal, é bem legal. E é um filme dinâmico também, é um documentário numa linguagem publicitária, então assim, ele é bem dinâmico, não é aquele documentário maçante que fica né, aquela história quadradona, não. Ele tem bastante efeito, bastante dinamismo. Você falou a gente falou do comentário, eu não poderia citar de novo, a gente citou nas últimas duas lives, mas eu gosto de citar porque eu acho que também dá uma visibilidade para o paradesporto, né? O documentário que saiu da Netflix, né, da Rising Phoenix. Sim. Você chegou a assistir e eu queria saber, é um passo importante para o paradesporto? Cara, eu acho que todo tipo de assunto que hoje está sendo tratado é importante, porque o que acho que antes faltava era informação. Eu lembro das primeiras vezes que eu caminhava na rua e que as pessoas me abordavam e achavam incrível aquilo. E outras se deparavam e ficavam assim, anestesiadas, pensando, caramba, incrível assim. Ela traduz em inúmeras cenas, né? E eu acho que quando chegam alguns veículos que trazem, né, informação, mesmo que seja uma coisa assim extra, né, surreal, assim, uma coisa de tecnologia super avançada, cara, mexe com o imaginário e defronta a questão da ciência, mostrando que o homem
né, ele é muito mais do que simplesmente a interpretação, né? A gente pode costurar, idealizar, montar, estruturar, inovar, se a gente tiver o entendimento que é possível. Agora, a questão do mundo, né, não estar preparado, eu venho de uma geração que, antigamente, para você ter uma noção, eu estava falando até na live anterior, em 2002, o censo, IBGE, falava que existiam 24,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Num espelho, vamos pensar de 200 milhões na época. A gente está em 2020 e a gente hoje tem os números de 45,5 milhões. Ou seja, 20 milhões surgiu da noite para o dia. Aí eu te pergunto, será que esses 20 milhões, tudo bem, que 1, 2, 3, 5 milhões possa ter vindo dessa escala aí de tempo? Mas e o restante? A grande ideia é que elas já existiam e estavam ocultas. Por quê? Pela falta de oportunidade, né? A lei de cotas das empresas é muito recente. Então, se você parar para pensar, você imagina, poxa, 98 para agora. Uma lei de cotas, pessoas que têm, uma empresa que tem 100 funcionários, por lei, ela tem que colocar 1%. Né? Uma das pessoas tem que ser deficiente, por lei. Agora, uma empresa que tem 500 funcionários, ela já se enquadra em 5%. Aí, eu que convivo nesse meio corporativo, te falo, as empresas relatam que não tem pessoas capacitadas no mercado para contratar. Aí você chega numa empresa, você vê elas em cargo de atendimento, telefonia e tal. E aí você fala, poxa, mas por que essas pessoas elas não estão em cargos mais elitizados? Né? Numa liderança, numa gestão. E historicamente, se você for entender, acontece a mesma coisa com os negros, com os afrodescendentes. Né? Existiu historicamente uma escravidão. Né? Então, essas pessoas demoraram para se capacitar e se desenvolver. E a mesma coisa acontece com os deficientes. Existiu no passado todo um recluso. Eram pessoas que as famílias tinham, muitas vezes, como as pessoas amaldiçoadas, né? Que caíam na família, né? As pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, ou que adquiriam alguma mutilação, né? Uma amputação, ou que se tornavam deficientes. Então, eram pessoas que eram amaldiçoadas. Então, assim, você olhar para uma família desse tipo que tinha esse olhar, ela já era a pessoa que menos tinha oportunidade. Ia dar oportunidade para os outros. Historicamente, isso mudou. Né? Hoje a gente sabe que existem muitas tecnologias, existem muitas oportunidades, e acho que esse dia da luta que foi ontem, né, ele representa muito, porque ele dá voz para um movimento que já configura há muitos anos, mas que agora, posso dizer que nesse século que a gente está vivendo, que está se tornando aí uma força motriz. E eu até, para quem assistiu o documentário na Netflix, fala que o próprio início dos Jogos, né, Paralímpicos, foi de um conceito de tirar esse olhar de discriminação com os deficientes, né? Eu não gosto de chamar de deficiente, porque não só pela trajetória, mas, por exemplo, jogar um basquete, uma cadeira de rodas é difícil pra caramba, então eu gosto de falar que é deficiente, muito deficiente, né? Quem dirá nadar, correr, pedalar e tudo mais. A gente tem essa quebra essa quebra de paradigma que a gente tem que fazer, né? E a gente está tentando aqui de alguma forma trazer essa conscientização através das histórias. E você é a representatividade de muitas delas, né? E isso é muito muito interessante. Algum momento quando você foi no jogo, por exemplo, eu fui buscar as informações, quando você sentou ali, você teve essa noção do tipo, cara, eu tô no jogo. Foi, acho que o momento... eu já estive, sei lá, eu conheci a Hebe Camargo, eu conheci Clodovil, eu conheci a Adriane Galisteu, Faustão, Ana Maria Braga. Já fui em todos os programas de televisão que você imagina, mas... E a maioria, sempre as pessoas pensam, pô, falar ao vivo é difícil. Realmente, ao vivo, você falou, saiu e foi pro ar. Mas o momento que eu fiquei mais... assim, nervoso, mas não é nervoso de travar. Eu me deparei ali, quando eu sentei naquela poltrona com ele, e era gravado, hein? Eu sentei naquela poltrona e eu vi ele, e eu lembrei, assim, da minha infância, mas na época ele não era da Globo, ele era do SBT, que era o João 11h30.
E eu lembrei da minha infância que quando começava o Jô, meus pais falavam para eu ir dormir, né? Que era a hora de eu dormir. E, cara, aquilo me trouxe uma nostalgia muito louca, porque de uma hora para outra eu estava ali sentado de frente com aquele cara que fazia parte da minha infância. E ele me vendo ali, ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Se tu perceber no começo, ele vê que eu estou em choque, eu até peço para dar uma respirada, que eu estou em êxtase, assim. E aí ele vendo esse meu nervosismo, ele fala, senta aqui mais próximo de mim que eu gosto de agarrar, né? Então, na verdade, ele sabia que colocando a mão no meu braço, que foi o começo da entrevista, ele iria me trazer paz, né? E aos poucos as coisas iam acontecer ali naturais. Então, uma tamanha sensibilidade, para mim, acho que foi de entrevista, acho que a mais notória assim que eu já fiz até hoje. Dá pra perceber que, para quem assistir, dá pra perceber, até nas fotos que você tem, parece uma criança vendo o parque de diversão. É incrível. E assim, ele era diferente ali ao vivo. Ele tinha um óculos redondinho, ele tinha um tique nervoso que ia ficar com o olho assim. E ele era menorzinho, sabe? Diferente de tudo. E ele foi super generoso, assim, foi uma pessoa que me tratou super bem. E foi incrível, foi 10. Mas esse trabalho com mídia, sempre, por exemplo, a Fátima Bernardes também é uma pessoa que sempre me tratou muito bem. Eu já tive muitas vezes, assim, dezenas de vezes no programa dela, sempre ao vivo, e sempre me deu espaço para falar, e eu sempre tive muita naturalidade. Eu acho que vai muito disso, sabe? De como que você relaciona, né? Eu também sempre fui respeitoso, né? Nunca fui uma pessoa que cheguei ali querendo roubar espaço ou falar mais, né? Sempre tem que saber, né? Chegar manso, falar com jeito. Mas você tem você pode não perceber, mas você tem um jeito que traz a gente como se a gente fosse colegas de muitos anos. Você nos deixa muito à vontade de falar. Isso é muito, muito bom. E eu tenho uma curiosidade. Você é de Santos, né? De São Vicente. Você pedala Hoje eu estou em São muito. Vicente. Ou está em São Vicente. Eu estou na casa da minha mãe hoje. É. Eu moro em Santos, moro na ponta da praia em Santos. E hoje eu estou em São Vicente, na casa dela, que eu estou mesclando nessa pandemia. Eu fico um pouco aqui, um pouco lá. É, qual foi a primeira vez que você saiu, assim, que a pessoa te parou assim, e falou, nossa, você é o Pauê? Teve esse momento? Como é que foi? Nossa, tem até hoje. Eu fui agora, fui pedalar agora final de semana. Aí eu tava no Guarujá. E foi legal essa história, porque aí um cara assim ficou me olhando assim. Eu tinha feito uma subida do Morro da Caixa d'Água. E aí ele olhou pra mim assim, ficou olhando e eu falei assim, acho que vai vir falar comigo, né? Aí ele veio, o Pauê, posso tirar uma foto? Aí eu falei, claro. Aí fiz a foto, aí ele veio falar pra mim, pô, acompanho você desde o dia do teu acidente. Eu falei, caramba! E ele, por acaso, ele era colega do primeiro cara que quando aconteceu o acidente, foi aqui do lado de onde eu tô exatamente. Eu tava indo para uma academia e aí parou um cara de bicicleta que ele era motorista de carro forte. E esse cara trabalhava na mesma empresa que esse cara que parou lá. E ele contou, e eu sei quem era porque eu lembro da cena. Só que eu não conhecia ele, então eu falei, caramba, tu me conhece mesmo, né? Porque tu sabe da história. E ele falou, eu acompanhei a distância, toda a trajetória, vi a tua evolução, tudo mais. Então isso é comum, assim, principalmente aqui na Baixada, né? Que é um ovo aqui, né? Então, mas eu vejo com bons olhos também. Eu acho que tem situações que acho que são presentes, assim, sabe? A gente fica eu fico admirado de poder ter esse carinho e no começo, sinceramente, hoje não mais porque não estou mais na vitrine, né, no mainstream, né, da coisa, né? Quando eu estava na competição e fazendo muita coisa, eu estava muito em evidência. Então,
às vezes me incomodava um pouco, né? Porque, sei lá, eu ia no shopping, aí, pô, vinha gente bater foto, não sei o que lá, às vezes não tinha um pouco de privacidade. Hoje em dia não mais, hoje em dia eu tenho uma vida normal, assim, né? Acontece de forma muito rara, não me incomoda, pelo contrário, eu gosto disso, eu acho que é um reconhecimento. Mas quando você é mais novo, você às vezes se incomoda por outras coisas, porque você não tem maturidade e entendimento, né? É diferente. Eu acredito que seja um bom termômetro do seu trabalho. A gente está chegando no finalzinho, conversa boa passa rápido, né? Caramba, já passou tudo isso, 1 hora Ah, quase. já foi Verdade. 1 hora. Eu queria que você se pudesse resumir talvez tudo o que o esporte, que isso representou na sua vida, numa frase, para a gente fechar essa nossa conversa. Cara, falando então, fazendo uma analogia com correr pelo mundo, né? Corrida, você corre, você pode estar correndo, geralmente é com as pernas, né? Mas tem gente que às vezes perdeu mobilidade, corre de Uhum. hand cycle, tem gente que, no meu caso, corre com prótese, não importa, é movimento. Mas eu posso dizer num sentido global e também num olhar figurado, que na vida o que é mais importante do que você completar, né, o percurso, a trajetória, é o primeiro passo. Dar o primeiro passo. A gente sempre deixa para amanhã aquele plano mirabolante, a gente sempre acha que, poxa, vai chegar o dia D para iniciar algo. A gente sempre fica esperando estar no momento ideal, com as ferramentas em mãos, para a gente colocar em prática algo que a gente tanto quer. Então, eu aprendi ao longo dessa minha vida que o mais importante não é chegar lá no fim, da onde você idealiza, mas curtir o momento do hoje. E o momento do hoje, ele só acontece quando você se permite dar mais um passo, né? Então, assim, tem gente que está preocupada em, sei lá, em atingir o pico do cume, né? Sei lá, pô, eu quero, sei lá, fazer a maratona não sei da onde. E o cara fica treinando absurdamente, mas de repente ele não tem recurso para chegar lá, ou de repente falta tempo para ele se condicionar, alguma situação adversa que não permite que ele chegue lá. Cara, isso não pode ser um motivo de frustração. Busca outros caminhos alternativos que te levam a pequenos, né, objetivos e curta essa caminhada, curta esse passo. Então eu tento hoje praticar isso, o espelho de que você pode ter planos audaciosos, claro que você pode, mas antes de você ter planos audaciosos, tenha planos do dia seguinte, que é esse plano do dia seguinte que vai levar você a chegar lá com força, com consciência, com sabedoria, acima de tudo. Você vai estar aproveitando esse percurso, que é o melhor de tudo, né? Aproveitar, eu acho que faz mais sentido do que chegar lá. E aproveitamos essa conversa, mas acabou, infelizmente. Mas ela não encerra. A caminhada continua, né? As nossas caminhadas vão se cruzar em algum momento. Eu me comprometo aí a Santos após essa pandemia. Já tenho um compromisso com a Vanessa em Santos. Já faço os dois aí para Santos. Não correr talvez não, mas talvez pegar uma praia, surfar, quem sabe. Mas Pô, é isso surfar aí. seria legal. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigado pelo seu tempo. Você que está com muitos projetos, isso é muito bom. Uma boa noite, uma boa semana. Agradecer também a Dani, que fez essa conexão Sim, importante minha para a gente prima tá aqui. Eu vi conversar. ela mandando um beijo aqui. Dani Obrigado, Spinelli aqui. Dani. Foi ótimo, obrigado. E E uma agradecer a boa todo noite. mundo que participou também. Acabei, pô, me empolgando aqui. Desculpa não dar Imagina. atenção a todos aqui, mas obrigado a quem nos assistiu aqui ao vivo e quem também vai nos assistir, né? Porque não sei se Exatamente. você vai registrar essa live. Vamos deixar gravado aqui. Quem quiser me seguir lá e tiver alguma dúvida, quiser me escrever, fica à vontade, entra aqui no meu perfil, manda um alô, estou à disposição e valeu, obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau, tudo de bom.